Chegou na entrevista técnica, já começou a codar, tal, assim, começou já resolvendo um problema. Sinto muito te dizer, mas as chances de você reprovar numa entrevista técnica fazendo isso são bem grandes. Então hoje eu vou te explicar como que você faz para ter uma receita de bolo ali para ir bem numa entrevista de live code, porque é um pouco mais complexo do que parece, apesar de ser bem simples. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, entrevista de live code a gente pode dividir elas em dois tipos. Primeiro ali, que vai ser aquela entrevista onde você vai receber só um lead code que você já conhece, já fez várias vezes para resolver, então a gente pode colocar aqui lead code. E a segunda opção, que é onde você vai receber um problema que ele vai crescendo cada vez mais para você resolver. Então a gente pode colocar aqui problema. Independente do tipo que você resolver, esses dois aqui, eles vão ter o mesmo tipo de resolução, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Quando você está resolvendo ali um problema, a pessoa que está te entrevistando, ela não está querendo saber muito sobre se você sabe resolver o problema o mais rápido possível. O que ela está avaliando ali são outras coisas. A primeira coisa é como você pensa sob pressão. Como pensar sob pressão. É uma das coisas principais que vão estar sendo ali avaliadas. Por quê? Porque o nosso trabalho no dia a dia, querendo ou não, tem muita mudança de contexto, tem muita demanda que surge do nada que a gente tem que resolver. É algo normal, é algo que vai acontecer. Então, junto disso, o que mais que tem? Essa pessoa que vai estar te entrevistando, outra coisa que ela vê é o seu raciocínio lógico. Por quê? Porque é a parte da profissão que mais importa. Como você vai resolver problemas. E apesar da IA, hoje em dia, facilitar tudo e tudo ser um crude no final de tudo, é muito importante que você consiga, de maneira clara, explicar isso até para uma IA ou para uma pessoa não técnica. Por quê? Porque essa capacidade de fazer isso vai ser o mais importante. Então, essas são as duas principais coisas que quem vai estar te entrevistando ali no live coding vai querer saber. Por quê? Vai ser um problema que você pode ou não ter visto, mas de qualquer maneira você vai estar ali num ambiente onde você vai estar com um tempo restrito. E, mais importante, pode ser um problema novo que você sabe mais ou menos como resolver, mas tem que exercitar o seu pensamento. Com isso tudo aqui que a gente já sabe, o passo a passo de como você deve se portar, por assim dizer, numa entrevista técnica, e isso, sendo bem sincero, eu tô falando da minha experiência, das mais de 200 entrevistas que eu fiz nos últimos 3 anos. Então, leva aí com um pouquinho de pensamento, não tome como verdade absoluta. Primeira coisa, você vai definir bem o problema. Ou seja, por mais que pareça a coisa mais simples do mundo, por exemplo, adicionar um item num array, você vai ter que definir isso muito bem. Por quê? Se você não definir esse problema, vai ficar confuso, você pode se perder. Então saiba exatamente o que o seu problema está pedindo. Depois disso que você tem esse problema definido, você vai começar a pensar nos edge cases deles, nos limites ali que ele vai ter, quais os inputs, quais os outputs. Então nessa segunda parte que eu gosto de pensar no que vai entrar e no que vai sair. Por quê? Para ter um controle ali bom do que vai ser feito. Junto disso, quando a gente está tratando esse problema como uma caixa preta ali, que entra alguma coisa, sai outra, a gente começa a pensar em testes que vão validar se isso está acontecendo. Então a gente coloca aqui testes de validação. Porque fazendo isso, a gente vai ter uma maneira muito clara de saber o que vai estar acontecendo. Nas entrevistas que eu faço, o que eu gosto muito de fazer é começar, às vezes, por isso aqui, começar por esses testes, porque eles são práticos, eles já vão me dizer ali o que vai estar acontecendo, como vai estar fazendo. E pensando dessa maneira, depois que você já tem tudo isso definido, você já sabe qual que é o problema, já sabe quais são os inputs e outputs, quais que são os testes que vão estar validando esse funcionamento, como que você vai fazer o código, para onde você vai? Você já vai para a solução mais otimizada? Não, o que você tem que fazer é ter uma solução que funciona. Antes de tudo, ela tem que ser funcional, ela tem que bater aqui nos seus testes de validação e resolver eles. Tem que passar nesses testes de validação. Tendo esses testes de validação feitos, você então vai para solução otimizada, que às vezes pode ser aplicar um algoritmo melhor ou um algoritmo diferente para atingir o mesmo resultado, e dessa maneira vai ficando cada vez mais completo. E esse é o passo a passo, a receita de bolo que eu gosto de seguir. Por quê? Porque isso aqui, sendo bem sincero, vai resolver muito dos problemas, vai ser difícil ter uma entrevista técnica que vai fugir disso no live coding, e caso seja aqui desse segundo tipo de problema, que é um problema que ele vai evoluindo, vão sendo adicionados mais e mais requisitos, fica muito fácil você iterar em cima disso e conseguir ir resolvendo cada vez mais. Então, agora que você sabe exatamente o que você precisa estudar, já que eu falei aqui nesse vídeo, e sabe exatamente como resolver um live code, se já tem a receita de bolo, tá na hora de fazer o bolo e começar a aplicar para vagas, começar a se preparar, porque querendo ou não, por mais que você treine bastante, você não vai ter experiência melhor do que ir aplicando para as vagas. Então, é aquilo. Se prepara, vai, dá a cara a tapa e começa a fazer suas entrevistas. Até mais.